Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos, aos presentes e àqueles que certamente ainda irão entrar ao longo desta próxima hora e meia. Enfim, em primeiro lugar, deixar uma nota de enorme gosto e satisfação pessoal por poder apresentar este tema perante um auditório tão vasto e tão rico, quer a nível geográfico, quer a nível as diversas entidades e organismos públicos. Temos aqui uma forte presença ao nível das autarquias, do poder local. Temos também pessoas que pertencem a entidades fiscalizadoras, o Tribunal de Contas e Inspeção-Geral de Finanças. Enfim, temos aqui um auditório muito rico e certamente com muitas experiências pessoais e muitas preocupações também e muitas inquietações neste tema, que é um tema obviamente complexo, mas ao mesmo tempo, sobretudo para pessoas como eu, trabalham nesta área já há muitos anos, é um tema simultaneamente apaixonante. E, portanto, mais uma vez, o meu agradecimento à Incurso e começaria então por dissertar um pouco aqui à volta dos slides que vos vou aqui, que convosco vou partilhando, e começar por, de facto, aqui algumas notas introdutórias, no fundo da linha daquilo que a própria doutora Marisa já colocou na introdução, e de facto, hoje em dia, o nível de complexidade e o nível de exigência que é colocado sobre os diversos intervenientes da contratação pública, de facto, não se coaduna com amadorismos, com atuações menos cautelosas, com imprecisões, com faltas de atenção, e portanto cada vez mais se exige rigor, e cada vez mais se exige conhecimento e um bom domínio desse conhecimento. E portanto, o que eu procuro aqui através destes projetos ou destes temas da autorregulação e da certificação, e depois em particular com a questão do gestor do contrato e com o próprio livro que lancei o ano passado. Portanto, o que se pretende de facto aqui é o enriquecimento do conhecimento e o casamento, digamos assim, entre aspas, entre aquilo que é o conhecimento teórico ou académico e aquilo que é a aplicação prática desse conhecimento. Portanto, as necessidades concretas do dia a dia dos diversos intervenientes nos procedimentos, quer nos procedimentos de contratação, os procedimentos pré-contratuais, quer depois ao nível da execução e da gestão dos próprios contratos que decorrem desses mesmos procedimentos. E, portanto, com esta capacitação, com este enriquecimento de conhecimentos e com estas ferramentas de aplicação prática, de facto há aqui um objetivo primordial, não só de proporcionar uma melhor gestão dos dinheiros públicos, através do aumento da eficácia e da eficiência dos procedimentos e da gestão dos contratos, mas por outro lado também um aumento, portanto uma melhor proteção por parte dos diversos intervenientes que estão sujeitos a diversos tipos de responsabilidade durante a sua atuação e, portanto, este tipo de instrumentos práticos protege esses intervenientes e previne na imputação de eventuais responsabilidades. E, obviamente, como todos nós bem sabemos, e sobretudo a audiência de hoje é muito rica nessa matéria, ter a percepção da importância depois mais global, mais globalizante da temática da contratação pública em relação àquilo que é o próprio peso no PIB da economia nacional e, portanto, ter a percepção, ter a consciência de que nós atuamos numa área de atividade económica que é uma área preponderante da economia em geral e que é até elucidativa do grau de desenvolvimento do país e, portanto, o nível de responsabilidade é um nível acrescido face a outro tipo de atividades que se desenvolvem ao nível da atividade económica geral. Eu vou começar por descrever aqui o conceito da autorregulação
E no fundo, isto eu poderia dizer que, em termos conceptuais, este conceito surgiu, a mim particularmente, sensivelmente a partir da data da publicação do Código dos Contratos Públicos, portanto o CCP, em 2008, altura em que eu fui incumbido, portanto ao nível da minha entidade patronal, fui incumbido de coordenar uma task force no sentido de fazer o levantamento interno dos diversos documentos associados à atividade da contratação pública, portanto, procedimentos internos, regulamentos internos, documentação tipo também que existia, um sem número de despachos e deliberações relacionados com procedimentos de contratação e com gestão de contratos, enfim. E em 2008, de facto, faça uma codificação, uma primeira codificação através do CCP, e incumbido dessa tarefa de coordenação dessa task force, eu tive também o ensejo e, no fundo, a iniciativa de desenvolver internamente, portanto, na entidade onde trabalhava e onde ainda estou inserido, desenvolver um manual de contratação e, portanto, um grande instrumento de autorregulação, um manual que, entretanto, ainda hoje existe, obviamente foi sendo sujeito a ajustamentos em função dos diversos ajustamentos que o próprio CCP também foi tendo, portanto, hoje em dia já temos cerca de uma dúzia de diplomas que foram ajustando aqui e acolá o CCP, sem que possamos dizer que houve uma verdadeira reforma do CCP, mas de facto já houve diversas alterações a diversos regimes do Código, e portanto nessa altura tive esse ensejo de desenvolver, de elaborar esse manual. E portanto, no fundo, podemos dizer que este tipo de iniciativas, como sejam a elaboração do manual de contratação, de facto constitui um exemplo da autorregulação, que mais não é do que, no fundo, conceber, desenvolver, implementar e depois efetuar o devido acompanhamento, o devido follow-up, de um conjunto de normas, de regras, de procedimentos, de manuais, de documentação tipo, que possam abarcar todo o processo pré-contratual e depois acompanhar toda a execução do contrato até ao termo da sua vigência. E, portanto, para além de toda esta abrangência que vai desde a parte pré-contratual até à fase da execução, é importante também perceber as necessidades próprias de cada entidade adjudicante. Portanto, desde logo, se estamos ao nível de uma autarquia local, do município, estamos a falar de entidades adjudicantes do chamado setor clássico. Se estivermos numa empresa pública da área dos transportes, dos serviços postais, da energia, estamos a falar, digamos aqui, dos setores especiais de contratação e, portanto, as necessidades específicas, nomeadamente ao nível da regulação da fase pré-contratual, essas necessidades são distintas, consoante estejamos a falar de uma entidade do setor clássico ou de uma entidade do setor especial, e, portanto, o desenvolvimento e implementação destes normativos, destes documentos e destes procedimentos deve ter em conta essas características próprias, portanto, a natureza jurídica da entidade adjudicante, o seu enquadramento enquanto entidade adjudicante ao nível do CCP e, por conseguinte, as regras específicas de aplicação do Código, nomeadamente da parte segunda, que é a parte que respeita aos procedimentos. E, portanto, a parte segunda do Código é aquela que, de facto, tem um campo de aplicação mais diferenciado, sendo que a parte terceira, portanto, que respeita à execução dos contratos, já é digamos, uma matéria que é mais ou menos uniforme e sobre a qual já não terá propriamente relevância em relação à natureza da entidade adjudicante, como tem essa relevância no que respeita às regras da parte segunda do Código. E, portanto, no fundo, a autorregulação é, de facto, uma iniciativa da entidade adjudicante que vai para além daquilo que são as normas legais e a entidade adjudicante entende que, para seu próprio benefício, para a sua própria proteção, digamos assim, para uma maior robustez
do processo pré-contratual e da execução do contrato, ela estipula internamente estas normas. Já agora, voltando ainda um bocadinho atrás, precisamente em 2008, quando eu desenvolvi esse manual de contratação, grande parte do conteúdo desse manual dizia respeito precisamente à regulação daquilo que eram os procedimentos de contratação abaixo dos limiares de aplicação da parte 2 do Código. E isto porquê? Porque a minha entidade profissional, portanto, é uma empresa pública que está precisamente inserida nos setores especiais, e nessa medida é uma entidade em relação à qual a aplicação da parte 2 do Código só se verifica para aqueles contratos que são os contratos que digam direto e principalmente respeito, portanto, ao setor de atividade onde atua. Portanto, a parte 2 do Código só se aplica a partir, portanto, para valores que estão a partir dos limiares comunitários de aplicação da parte 2 do Código. E, portanto, isto significava que abaixo desses limiares, e estamos a falar de montantes muito elevados, ao nível das empreitadas, por exemplo, estamos a falar de um valor que ronda aos 5 milhões de euros, ao nível das prestações de serviço, estamos a falar num número redondo que ronda os 400 mil euros, e, portanto, acontecia que houve uma certa preocupação interna no sentido de perceber, bom, então, abaixo desses limiares comunitários, como é que eu vou regular os procedimentos de contratação, sendo que, não sendo aplicável a parte 2 do Código, eu poderia, pura e simplesmente, eu, entidade adjudicante, poderia adjudicar qualquer um desses procedimentos através de um simples ajuste direto, com convite a uma única entidade. E, portanto, houve a preocupação de regulamentar, portanto, através de uma autovinculação, uma autorregulação, regulamentar internamente essas regras de contratação abaixo dos tais limiares comunitários. E então eu estipulei um conjunto de regras em função, em primeiro lugar, da natureza dos contratos e da natureza e do objeto dos contratos, e depois em função também do respectivo valor. E foram estipulados nesse manual regras de contratação em função precisamente desses parâmetros. E com isto conseguiu-se uma maior segurança, um maior conforto por parte dos decisores, no sentido de acautelar que, não obstante a existência daquela elasticidade legal até aos tais limiares comunitários, ainda assim se acautelava a transparência dos procedimentos, se acautelava um certo grau de concorrência e se acautelava um determinado nível de segurança nas decisões, na escolha de procedimento e nas decisões relativas ao procedimento pré-contratual. E, portanto, esta temática pode abranger qualquer dos tipos, qualquer uma das tipologias de contrato que vêm previstas no CCP, e, portanto, obviamente estaremos a falar das empreitadas de obras públicas, da aquisição de serviços, de locação ou de aquisição de bens móveis, e depois também na execução e gestão dos contratos públicos. Mais à frente vamos ver em particular a questão do gestor de contrato público, dessa figura, e pode envolver também, e aqui é uma vertente tem um caráter um bocadinho mais diferenciador, tem a ver com a vertente, com a temática da rentabilização dos ativos. Ou seja, esta autorregulação não tem a ver apenas com a concretização da despesa, portanto, ela não tem a ver apenas com o lançamento de procedimentos pré-contratuais para a aquisição de bens ou serviços ou para a execução de empreitadas, mas ela pode também ter a ver com a valorização dos ativos que estão sob gestão da entidade adjudicante. Portanto, sejam esses ativos integrantes do domínio público ou sejam esses ativos integrantes do próprio domínio privado da entidade adjudicante. E, portanto, esta é uma componente, digamos, menos conhecida e objeto de uma atividade mais reduzida, mas é muito relevante, ou pode ser muito relevante, nomeadamente para entidades públicas que tenham, por exemplo, um património privado muito vasto, muito rico, ou que tenham bens do domínio público que estão de alguma maneira desafetos e estão de alguma maneira inutilizados ou subaproveitados precisamente para essa função pública e que podem e devem ser rentabilizados. Obviamente, também não é difícil de perceber, e mais uma vez na linha da própria apresentação e da introdução a esta sessão, não é difícil perceber, de facto,
a crescente complexidade e exigência das regras de contratação pública e que daí decorre uma necessidade cada vez maior de as entidades adjudicantes se autorregularem ou, se quisermos numa linguagem mais simplista, se auto-arrumarem, digamos assim, arrumarem internamente os seus procedimentos portanto, essa necessidade é cada vez maior. E é efetivamente um fator crítico para a atividade das entidades adjudicantes e para o cumprimento da missão de cada uma delas. Sendo que, mais recentemente, com a criação da figura do gestor do contrato, portanto, através do tão famoso artigo 290A do Código, do CCP, temos vindo a assistir a uma crescente pressão sobre os gestores de contrato. Eu tenho tido a oportunidade de falar com diversas pessoas que exercem esta função e de facto as queixas são um pouco generalizadas. Há uma sobrecarga, desde logo, há uma certa sobrecarga de trabalho por parte destas pessoas que são designadas gestores de contrato. Estas pessoas são, na sua esmagadora maioria, são funcionários de uma determinada entidade adjudicante, são designadas no âmbito da sua função e, portanto, têm que gerir contratos para além de terem que desenvolver a sua normal atividade profissional. Portanto, a gestão, a função específica que lhes é atribuída de gerir um determinado contrato vem trazer uma pressão acrescida sobre o seu desempenho profissional, muitas vezes com uma sobrecarga, digamos, desajustada e até abusiva, e portanto as pessoas queixam-se muito disso. E depois também há uma preocupação generalizada e um desconhecimento muito grande sobre quais são em concreto os deveres e as responsabilidades das pessoas que são designadas gestores de contratos, e de facto há uma certa inquietação que, apesar desta figura já ir tendo algum tempo, mas ainda hoje é muito premente essa inquietação, ainda hoje as dúvidas são muitas, e as dúvidas são não só para quem exerce a função, como para quem designa. É preciso também termos esta consciência. O desconhecimento e a dúvida, ela vem em primeiro lugar, ela é espelhada num primeiro nível pela própria gestão de topo das entidades adjudicantes. Portanto, os administradores, os diretores ou os executivos camarários e são de facto os primeiros a manifestar um certo desconhecimento e uma certa dúvida em relação a esta figura que depois obviamente é perpassada para os subordinados hierárquicos. Mas portanto há uma pressão cada vez maior, de facto, sobre estas pessoas que desempenham estas funções. E, portanto, é fácil perceber a necessidade desta autorregulação, deste conhecimento próprio e desta preocupação própria dentro de cada entidade em clarificar as regras e em estabelecer procedimentos. A quem se destina, digamos, esta matéria da autorregulação, portanto, também não é difícil de perceber, estamos a falar de contratação pública, estamos a falar de contratos públicos, portanto, em primeira análise, em primeira instância, digamos assim, esta matéria é dirigida às entidades adjudicantes, nomeadamente as que estão aqui identificadas, as autarquias locais, os institutos públicos, as associações públicas, as empresas públicas, portanto, o grosso do universo das entidades adjudicantes, mas a contratação pública não é apenas uma atividade exclusiva das entidades públicas, muito pelo contrário, ela traduz-se num binómio entre o setor público e o setor privado, ou seja, entre quem tem necessidade, portanto, a entidade pública adjudicante, e quem vai preencher ou satisfazer essa necessidade, que é o lado do adjudicatário, do co-contratante, que será, grosso modo, o setor privado, portanto, os players privados que estabelecem relações contratuais com o setor público. E, portanto, obviamente que desse lado, do lado dos co-contratantes, existe também uma preocupação que é incontornável, porque ao lidarem com um contraente público, sabem à partida que do lado do contraente público
vai haver, nomeadamente, um gestor do contrato, sabem que vão ter que articular diretamente com esse gestor do contrato e, portanto, eles próprios, co-contratantes, privados, eles próprios vão ter que ter também uma ou mais figuras equivalentes, internamente, aptas a lidarem, a articularem com o gestor que está do lado público. E, portanto, quanto melhor também for o conhecimento do regime jurídico e daquilo que são as vicissitudes práticas do exercício da função de gestor de contrato do lado da entidade pública, quanto melhor for esse conhecimento do lado dos privados, tanto melhor também para a sua própria performance enquanto fornecedores do Estado, enquanto executantes dos contratos públicos, e eles próprios assim também estarão mais acautelados ao nível da sua responsabilidade enquanto executantes desses mesmos contratos. Ora bem, identificando as evidentes necessidades, portanto, e esta crescente complexidade do tema, também não será difícil percepcionarmos o que é que pode acontecer se as entidades adjudicantes não acautelarem internamente estas normas e estes procedimentos e, portanto, se existir uma ausência de autorregulação, independentemente depois do nível de ausência ser maior ou menor, mas não restam dúvidas de que, na ausência de uma autorregulação, portanto, na ausência do estabelecimento de regras internas de contratação, que estão para além da lei, mas que têm sempre que respeitar a lei, como é evidente, nessa ausência, portanto, as regras potencialmente serão regras que não serão claras nem seguras, haverá uma probabilidade elevada de que o processo decisório seja frágil, portanto, se os procedimentos pré-contratuais não forem adequadamente instruídos, se não forem observadas as normas legais aplicáveis, se se escolher um procedimento, por exemplo, de ajuste direto que não era permitido para aquele contrato, para aquele tipo de contrato e para o valor que está associado a esse mesmo contrato. Se invoca, por exemplo, um determinado critério material, que é algo muito polémico sempre e muito sindicável por parte, nomeadamente, das entidades auditoras e fiscalizadoras, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas. Portanto, se não há a devida percepção dessas normas aplicáveis aos procedimentos, desde logo na escolha do próprio procedimento e depois no desenrolar, através da elaboração dos cadernos de encargos, das especificações técnicas dos cadernos de encargos, depois na análise e na avaliação das propostas, se os relatórios de avaliação das propostas não são adequadamente fundamentados, se o critério de adjudicação também, nomeadamente na modalidade multifator, se tem determinados fatores ou subfatores que não são claros ou que são demasiado subjetivos, e depois a análise, a avaliação das propostas, também ela terá um grau de subjetividade muito elevado. Portanto, se todas essas questões não forem cauteladas na fase pré-contratual, depois o processo chega ao fim, portanto chega à mesa, digamos, de quem tem competência para decidir, e esse processo poderá estar inquinado de irregularidades, de ilegalidades, de ausência ou de insuficiência de fundamentação, etc., que depois, obviamente, vai provocar uma decisão de adjudicação que será ela própria também inválida e depois será passível, suscetível, nomeadamente, de impugnação judicial. E, portanto, se o processo não é devidamente instruído, se as normas legais não são devidamente acauteladas, se também as normas internas que existirem não são observadas, não forem observadas, o decisor que, enfim, sentado na fase mais elevada, no nível hierárquico mais elevado, e desconhecendo aquilo que está por baixo, toda essa tramitação do processo, do procedimento, em que esse decisor não teve participação direta, portanto, desconhece em concreto como é que o trabalho foi sendo desenvolvido, não teve
essa participação no terreno, digamos assim, e recebe o processo e, portanto, vai confiar, e ao confiar, o processo pode estar de facto mal instruído e há uma falha, portanto, há uma decisão de gestão, há um ato administrativo que está ferido de algum grau de irregularidade ou de ilicitude. E, portanto, esse é um dos riscos evidentes da ausência de autorregulação. Por outro lado, os próprios serviços, esses sim, que estão no terreno, portanto, que desenvolvem os procedimentos, que desenvolvem toda a documentação associada aos procedimentos, desenvolvem os programas de concurso, desenvolvem os cadernos de encargos. Portanto, esses serviços são, digamos, os primeiros destinatários das regras de contratação, e nomeadamente das regras referentes à fase pré-contratual, e, portanto, esses serviços carecem, de facto, muito de um conhecimento seguro. Portanto, não devem ter dúvidas, devem estar já adequadamente oleados na sua atuação para a montagem, para a preparação e montagem dos procedimentos, e, portanto, para eles é de uma enorme utilidade que existam normativos internos, procedimentos internos, que clarifiquem os processos, os procedimentos de contratação. E, portanto, eu diria que os serviços de contratação, portanto, os técnicos ou os administrativos que participam no processo de formação do contrato, são, digamos, os primeiros destinatários desta autorregulação e os primeiros beneficiários desta autorregulação. Porque ela vai-lhes tirar dúvidas, ela vai conferir-lhes segurança e certeza na sua atuação, e, portanto, serão eles os principais, os primeiros destinatários e os primeiros beneficiários. Por outro lado, o próprio histórico comparável dos procedimentos de contratação é algo que, numa ausência de autorregulação, também pode não estar devidamente acautelado, portanto, no sentido de prevenir para o futuro erros que se tenham cometido no passado, e, portanto, para esse efeito, o histórico dos procedimentos é algo que deve ser acautelado nessa autorregulação. Portanto, as entidades adjudicantes devem prever e devem instituir procedimentos internos, nomeadamente de avaliação de fornecedores ou prestadores de serviços. Isso é uma matéria que também vai tocar nas funções do gestor do contrato, naquilo que são as suas obrigações para os contratos de especial complexidade técnico-financeira ou de duração superior a 3 anos, a obrigação da elaboração dos indicadores quantitativos e qualitativos, no fundo, da performance do co-contratante. Portanto, a questão da avaliação dos fornecedores é muito importante para avaliar a performance do fornecedor em cada contrato de per si e depois para, inclusivamente, constituir um repositório histórico para, em futuros procedimentos, que possam até resultar de um convite a essa entidade contratante, se o procedimento for consulta prévia ou for ajuste direto, ou se no concurso público é essa mesma entidade que ganha, que tem a proposta mais vantajosa e é sobre ela que recai a adjudicação. Portanto, com esse histórico, já se tem um registro, já se tem uma fotografia daquela entidade executante, daquele co-contratante, e, por essa maneira, a entidade adjudicante já será conhecedora, digamos, do nível de eficiência, do grau de cumprimento das regras legais e contratuais daquela entidade, e, portanto, estará também mais apta a lidar com a execução, o modo de execução do contrato por parte dessa entidade, precavendo eventuais problemas que possam também já ter ocorrido no passado e que, com o elenco desse histórico, com esse arquivo histórico, esses problemas já terão sido identificados e, portanto, poderão ser prevenidos e, de alguma maneira, poderão ser evitados. E, portanto, na ausência destas questões, na ausência destas regras, na ausência destes esclarecimentos e destas certezas, obviamente que, em termos genéricos, temos uma elevada exposição ao risco por parte dos diversos intervenientes. Portanto, começando pelo órgão competente, o órgão técnico competente para a decisão de contratar, que toma a iniciativa de contratar, que elabora e submete
no fundo, à aprovação, a fundamentação da iniciativa, portanto, que identifica a necessidade, justifica porque é que a necessidade existe, escolhe, inclusivamente, o procedimento pré-contratual a desenvolver, pode, eventualmente, até nessa fase já designar o gestor do contrato, e submete todas essas questões à decisão do órgão competente portanto, o órgão competente para a decisão de contratar. Portanto, essa é a primeira exposição ao risco, e depois, aprovado que esteja o procedimento naqueles termos, escolhido o procedimento pré-contratual, fixado o preço base, enfim, identificado eventualmente quem será o gestor do contrato. Depois, então, o processo passa para os serviços de contratação propriamente ditos, que vão desenvolver e vão arrancar com a elaboração das peças do procedimento e depois com o próprio procedimento, operando depois, nomeadamente, as plataformas eletrónicas e operando toda a questão da recepção das propostas, da abertura das propostas, da colocação dos esclarecimentos na plataforma, na divulgação das posições sobre os erros e omissões que forem surgindo, etc. Portanto, todos esses intervenientes estarão mais expostos ao risco. Portanto, sejam intervenientes com poder decisório, portanto, órgãos de gestão, órgãos que aprovam o procedimento, órgãos competentes para a decisão de contratar, seja ao nível dos executantes, dos intervenientes não decisores, mas executantes. E, portanto, qualquer um destes intervenientes estará certamente mais exposto ao risco numa ausência ou numa deficiente autorregulação. E ainda nesta linha, nós podemos, de facto, percepcionar os diversos problemas que podem surgir na fase pré-contratual, os problemas ao nível depois já da execução do contrato que venham implicar uma deficiente gestão dos contratos, uma maior probabilidade de litígios, lá está, porque perante um procedimento pré-contratual mal instruído, mal definido, com erros nas peças do procedimento, com decisões erradas ao nível, por exemplo, da admissão ou da exclusão das propostas, ou ao nível da apresentação de erros e omissões, portanto, documentos mal elaborados, decisões erradas, faltas de fundamentação, portanto, tudo isso potencia a litigância. E, portanto, hoje em dia, nós sabemos perfeitamente que a concorrência entre os players privados que apresentam propostas, portanto, que são os interessados, e, portanto, são os potenciais concorrentes ou candidatos nos procedimentos públicos. Hoje em dia, face a essa concorrência, essas entidades estão cada vez mais despertas para todas estas fragilidades dos procedimentos, estão cada vez mais conscientes também, por exemplo, na questão da admissão e da análise e da avaliação das propostas, por exemplo, das questões que levam à exclusão das propostas, e, portanto, por exemplo, nesta matéria, e isto foi logo uma crítica que eu lancei a quando da publicação do CCP, em 2008, uma das críticas, enfim, não obstante, genericamente, a publicação do código ter sido muito vantajosa, desde logo porque arruma as diversas temáticas normativas sobre a contratação, portanto, confere ali algum grau de certeza e de segurança, mas obviamente que o código, enfim, seja quanto à forma, à sua sistematização, ao exagero nas remissões de artigo para artigo, por vezes a colocar matérias que deviam estar todas organizadas no mesmo capítulo, e o código apresenta uma dispersão dessas matérias por diversos capítulos, enfim, etc. Para além dessas questões de sistematização normativa e de construção normativa, que podem ser criticáveis, digamos assim, para além disso, há mesmo nos regimes jurídicos específicos que foram instituídos, há situações que vieram conferir alguma instabilidade ou potenciaram alguma instabilidade. E uma dessas matérias é precisamente a questão da admissão ou exclusão das propostas. E, portanto, nós podemos verificar que este tema
ao analisar, portanto, se uma proposta deve ser admitida ou deve ser excluída, ou melhor, se pode ser admitida, se está em condições de ser admitida, ou se, pelo contrário, deve ser excluída, nós temos de ter em conta um conjunto vastíssimo de normas que estão quer no artigo 55 do Código, quer no artigo 70, quer no próprio artigo 146. E, portanto, este é claramente um exemplo em que a profusão de normas, portanto, e as dúvidas que daí decorrem, faz com que, se houver uma decisão que não é certa, por exemplo, uma decisão de exclusão de proposta, que não é certa face a esta dificuldade de conjugar todos estes artigos, portanto, haverá, obviamente, uma probabilidade maior dessa decisão ser atacada por um outro concorrente, ou pelo próprio, no caso de exclusão, o concorrente foi excluído, no caso de não exclusão, porventura um concorrente que pretendia a exclusão dessa mesma proposta, e, portanto, tudo isto acarreta uma maior probabilidade de litigância. E depois, ao nível da sanção sobre os intervenientes no procedimento e na gestão dos contratos, e aqui sublinho uma temática muito atual que tem que ver com a execução dos financiamentos comunitários e, portanto, todos estes grandes projetos nós temos conhecimento, são do conhecimento público, seja o 2020, o 2030, enfim, a famosa bazuca europeia ou comunitária. Cada vez mais as entidades adjudicantes são também escrutinadas naquela que é a execução, a aplicação e execução dos fundos comunitários que são afetos às suas diversas atividades. E, portanto, esse escrutínio é muito minucioso, é um escrutínio muito minucioso, analisa ponto a ponto as várias fases, as várias etapas, nomeadamente do procedimento pré-contratual, vai verificar também quais são os eventuais instrumentos internos, lá está, o que é que existe a nível de autorregulação naquela entidade que está a ser auditada, que está a ser fiscalizada. Esse levantamento é feito por quem controla a aplicação destes fundos, e depois pode haver, de facto, o risco de perda de fundos comunitários. E, portanto, isto pode ter consequências muito gravosas na aplicação dos fundos comunitários, porque as entidades adjudicantes podem, por isso simplesmente, perder, de facto, fundos ou sofrer penalizações muito relevantes e que depois podem inviabilizar um contrato ou podem inviabilizar até vários contratos em simultâneo relacionados com um determinado projeto maior, digamos assim, que envolve ele próprio a adjudicação e a celebração de vários contratos. Bom, e portanto, percebendo os riscos, percebendo os inconvenientes de não se implementar uma autorregulação ou de se deter uma autorregulação insuficiente, não será difícil também, obviamente, de perceber as vantagens que decorrem ao nível da maior eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão. Lá está, mais uma vez, a maior segurança e certezas jurídicas, proteção à decisão, portanto, melhor apoio à decisão, melhor proteção dos decisores, e lá está a maior capacidade de resposta, de capacitação na defesa das ações de auditoria ou de fiscalização e a mitigação do risco das sanções e da litigância. Portanto, analisámos aqui, digamos, o objetivo da autorregulação, portanto, esta instituição interna de normas e de procedimentos, no respeito da lei, obviamente, mas procurando esclarecer tudo aquilo que a lei não esclarece, procurando ajudar os intervenientes naquilo que a lei não ajuda, obviamente sempre respeitando a lei, portanto, nenhum instrumento autorregulatório poderá contrariar a lei, sob pena da sua ilegalidade, mas dentro daquilo que é a margem de atuação, a margem de arrumação da organização interna da entidade adjudicante,
a vantagem evidente que há em definir essas normas, regras e procedimentos na proteção e na segurança e na eficiência desses mesmos procedimentos. Depois, começando a entrar agora mais em pormenor naquilo que é o conteúdo efetivo, o teor, o verdadeiro teor da autorregulação, podemos dizer que esse teor tem a ver com a definição e clarificação, conforme eu estava a dizer, de conceitos jurídicos. Portanto, e isto foi muito premente, sobretudo mais atrás, a quando da publicação do Código dos Contratos Públicos, porque existia um vasto número de conceitos que até então não existia. Portanto, o conceito de preço base, o conceito, o próprio regime dos erros e omissões, as questões da reposição do equilíbrio financeiro do contrato, as questões do preço anormalmente baixo, portanto, enfim, todo um conjunto de conceitos novos, ou pelo menos diferenciados daquilo que existia anteriormente, e, portanto, nessa altura houve de facto uma enorme necessidade de que, através de documentação interna, as entidades clarificassem esses conceitos para depois os intervenientes estivessem devidamente conscientes na aplicação e na análise desses mesmos conceitos. Estamos a falar, portanto, ainda no âmbito do teor da autorregulação, estamos a falar também de competências e de regras nos procedimentos de contratação, estamos a falar também de boas práticas, aqui, sobretudo, com um pendor maior na parte da execução dos contratos. Depois os tais documentos tipo, os tais templates. Portanto, hoje em dia as entidades adjudicantes, grosso modo, procuram ter documentos tipo de suporte à atividade, nomeadamente programas de concurso, cadernos de encargos, cartas convite, minutas de contrato. No caso dos cadernos de encargos, por exemplo, é muito conveniente que as entidades adjudicantes tenham pelo menos um exemplo em relação a cada tipo de contrato. Portanto, tenham um caderno de encargo tipo para empreitada, tenham um caderno de encargo tipo para a aquisição de bens ou serviços, tenham um caderno de encargo tipo para o fornecimento de bens, enfim, e, portanto, pelo menos um por cada tipologia de contrato. E depois, obviamente, essas minutas tipo terão determinado grau de elasticidade para serem depois ajustadas caso a caso e, obviamente, vão sendo melhoradas em função dos contratos que vão sendo celebrados e das questões práticas em concreto que vão surgindo. Portanto, essa é uma vertente importante da autorregulação, portanto, o desenvolvimento dessa documentação tipo, que é uma necessidade ainda hoje e uma preocupação forte por parte das entidades adjudicantes. E, portanto, nunca é demais aperfeiçoar, mesmo que já existam documentos tipo, nunca é demais aperfeiçoá-los, tendo em conta, nomeadamente, as sucessivas alterações legislativas. Ainda agora, no início do mês, surgiu um novo diploma, e, portanto, o Decreto-Lei 78/2022, de 7 de novembro, portanto, mais um diploma que trouxe aqui alguns ajustamentos ao CCP, trouxe também uma questão nova ao nível das empreitadas de obras públicas, e, portanto, lá está a frequência com que é necessário ir afinando, ir ajustando os documentos tipo e também os procedimentos que estiverem instituídos. E então, depois, em concreto, podemos identificar aqui 3 níveis de atuação, digamos assim, sobre os quais a autorregulação pode incidir. E temos um primeiro nível de atuação, que será, digamos, o nível mais evidente, ou que salta mais à vista, digamos assim, que tem a ver com a vertente da despesa. Isto é, tem a ver com aquilo que é, no fundo, o core business da entidade adjudicante, aquilo que é a missão da entidade adjudicante. E, portanto, a missão da entidade adjudicante é desenvolver uma determinada atividade de interesse público, de interesse coletivo, seja ela no setor clássico, seja ela no setor especial, seja a nível central, seja a nível local, seja a nível empresarial ou associativo, mas a missão e, portanto, o core business de uma entidade adjudicante
tem que ser desenvolvida através da celebração de contratos, portanto, da adjudicação de propostas e da celebração de contratos. E essa é, no fundo, a vertente da despesa. Portanto, é nesta vertente que tem que existir uma cabimentação orçamental, que tem que existir uma gestão do orçamento da atividade estabelecido para cada entidade, e, portanto, é aqui que, no fundo, nós podemos encontrar a nata, digamos assim, da autorregulação. E essa autorregulação passa por um instrumento estruturante, conforme eu falei no início da exposição, que eu próprio já desenvolvi na entidade em que trabalho, e que é o manual de contratação. E, portanto, no fundo, eu diria que, enfim, seria muito recomendável que pelo menos a maioria das entidades adjudicantes, independentemente até da sua dimensão, às vezes podemos pensar, bom, mas se é uma pequena junta de freguesia, se calhar não necessita de um manual de contratação. Mas eu diria que sim. Eu diria que, mesmo que se trate de uma entidade pequena quer em número de recursos humanos, quer até ao nível do orçamento que gera, será sempre útil e será sempre uma vantagem que tenha internamente desenvolvido um manual de contratação. Esse manual de contratação, obviamente, mais uma vez, conforme eu também já mencionei, será customizado, portanto, de acordo com a natureza jurídica da entidade e das suas características muito específicas, e depois com a sua própria organização interna dos serviços, portanto, como é óbvio, na medida em que este manual ou estes manuais de contratação, eles, no fundo, consubstanciam o casamento entre as normas legais com a organização e as normas internas da entidade adjudicante. Portanto, partindo da base legal, que é, sobretudo, o CCP, independentemente depois de outra legislação avulsa que interessa também, nomeadamente, à execução dos contratos, e que vai para além do CCP, mas, grosso modo, e sobretudo no que respeita aos procedimentos, o CCP é que regula, e, portanto, em função dessa natureza jurídica, desse enquadramento enquanto entidade adjudicante, e depois em função do regime que é ou não aplicável da parte 2 do Código, em função dessas características específicas, a entidade desenvolve o manual de contratação. Deve procurar clarificar nesse manual, portanto, eu tenho aqui a indicação daquela que será uma estrutura base de um manual de contratação. Obviamente que isto é apenas meramente indicativo. No fundo, eu quis mostrar-vos aqui aqueles que serão, porventura, os tópicos mais recorrentes e mais relevantes na elaboração de um documento deste género, mas claro que depois o nível de desenvolvimento destes tópicos poderá ser muito diferenciado em função, como eu disse, da natureza, da organização e das necessidades da entidade. Mas, portanto, deve procurar refletir, esse manual deve procurar refletir desde logo a montante das regras procedimentais propriamente ditas, deve procurar refletir o conjunto dos princípios da contratação pública, que nomeadamente estão referidos no Código, mas que também muitos deles já estavam previstos no Código do Procedimento Administrativo, e, portanto, eu diria que até em termos didáticos é importante que as pessoas tomem consciência dos princípios que regem a contratação pública. Muitas vezes os intervenientes em contratação pública esquecem-se ou pura e simplesmente desconhecem, por um lado, a existência desses princípios e, por outro lado, a relevância que o conhecimento desses princípios pode ter na aplicação prática do desenvolvimento prático da contratação. Porque muitas das vezes, perante uma situação duvidosa, perante um caso concreto que dá lugar a duas ou mais interpretações, e isso não raras vezes acontece com o CCP, como nós bem sabemos, nós próprios juristas sentimos muito isso na pele, e portanto muitas vezes para clarificar uma situação que não é suficientemente clara, ou para optar entre a interpretação A ou a interpretação B de uma determinada norma ou de um determinado regime jurídico, muitas vezes essa clarificação é feita recorrendo aos princípios gerais da contratação pública.
nomeadamente o princípio da processão do interesse público, depois os princípios mais relacionados com os procedimentos, como sejam os princípios da transparência, os princípios da concorrência, da igualdade, da não discriminação, enfim. E, portanto, é importante que o manual tenha, a título introdutório, a identificação e a explicação sucinta destes princípios. Depois também ter uma referência àquela que será a contratação excluída, e isto também poderá variar, obviamente, em função da natureza da entidade adjudicante. Portanto, para que quem intervém nos procedimentos de contratação perceba à partida o que é que está fora, ou o que é que pode estar fora do código, e nomeadamente da parte 2 do código. Depois ter um planeamento, ter um capítulo sobre o planeamento dos procedimentos de contratação, ou seja, ter um capítulo que diga quais são os pontos críticos quando se está a montar um procedimento de contratação, que diga também, esclareça que todas as questões prévias ao lançamento do procedimento devem estar acauteladas, por exemplo, no caso das empreitadas, as questões clássicas das expropriações, as questões de determinado tipo de licenciamento, licenciamentos camarários, etc. Portanto, questões que são prévias, no caso das empreitadas, ao lançamento da obra, e, portanto, prévias ao lançamento do próprio procedimento, e que devem estar acauteladas, porque se não estiverem acauteladas, depois podem prejudicar, podem inquinar o procedimento e podem inquinar e prejudicar depois o próprio contrato. E, portanto, esses manuais de contratação devem identificar esses aspectos críticos, devem procurar identificá-los em função do tipo de contrato, se é uma empreitada são estes, se é uma prestação de serviços são estes, etc. Identificar esses pontos e, no fundo, inseri-los num capítulo do manual. Depois também um manual que identifique aquilo que são as necessidades de pareceres ou informações prévias. Sejam informações de natureza financeira, sejam pareceres de uma entidade reguladora, por exemplo. Portanto, perceber também, e isto obviamente não se aplica a todos os contratos, mas ter uma indicação de quais são os contratos que podem implicar um parecer ou uma informação prévia de uma determinada entidade oficial e, portanto, que esse aspecto também deve ser acautelado por parte dos órgãos de contratação e dos órgãos com competência para a decisão de contratar. Depois, muito importante, deve ser previsto e deve ser desenhado na organização da entidade adjudicante. Portanto, isto é um aspecto que eu também tive muito cuidado e que procurei desenvolver o melhor possível naquela altura, portanto, desde logo em 2008, quando fui incumbido de coordenar a tal task force que resultou depois na elaboração do Manual Interno de Contratação, tem a ver com esta questão das equipas multidisciplinares. Isto é, cada vez mais, e daquilo que é a minha experiência prática, já de 20 anos nestas temáticas da contratação pública, cada vez mais tenho menos dúvidas de que os procedimentos de contratação devem resultar de um trabalho de equipa. E, portanto, deve haver aqui a preocupação de constituir equipas multidisciplinares. Bom, inclusivamente, eu defendo que nos próprios órgãos de contratação, e obviamente aqui estaremos a falar até por uma questão dos recursos humanos que são necessários, estaremos a falar das entidades adjudicantes, digamos, com maior músculo, com maior capacidade humana e que produzem e gerem um maior número de contratos. Nessas entidades, eu diria que os órgãos de contratação, seja uma direção de contratação, seja uma unidade de contratação, enfim, o que seja, o órgão de contratação, ele deve procurar ter, ele próprio, internamente, pessoas de várias valências técnicas. E isto será importantíssimo na eficácia e na qualidade da documentação produzida, nomeadamente os cadernos de encargos. Portanto, os cadernos de encargos têm, digamos, um corpo geral, que é um corpo constituído por disposições de caráter mais jurídico, digamos assim, são as questões do objeto, do prazo, da faturação e pagamentos, etc. Portanto, são questões mais jurídico-financeiras, digamos assim, mas depois, naquela que é a componente técnica, nomeadamente nas especificações técnicas que devem integrar os cadernos de encargos, e em função do objeto do contrato, existe uma grande necessidade de conhecimento técnico, de saber como é que funciona um determinado equipamento, de saber como é que se executa um determinado trabalho no âmbito de uma obra,
enfim, saber as características específicas de um determinado equipamento que se esteja a querer contratar, e, portanto, se o próprio órgão de contratação já contiver ele próprio no seu seio um técnico informático, se tiver um engenheiro civil, se tiver um economista, ou se tiver um técnico de outra especialidade qualquer que interesse à entidade adjudicante, portanto, será muito mais eficaz a montagem do processo de contratação, do procedimento de contratação. E os documentos estarão logo feitos à partida com um grau de qualidade já muito elevado. E o que é que acontece de contrário? Bom, o que acontece, não raras vezes, é que muitas vezes, e não devia ser assim, não devia de todo ser assim, mas muitas vezes os órgãos de contratação são meros intermediários. Portanto, servem de ping-pong, no fundo, entre o órgão técnico e o órgão competente para a decisão de contratar. Portanto, estão ali no meio a receber inputs de um, outputs do outro, a transmitir inputs, a receber, enfim, estão numa atuação quase que inócua. E, portanto, isso é completamente errado e isso acarreta deficiências aos procedimentos de contratação e acarreta riscos aos procedimentos de contratação. Portanto, quanto maior for a preocupação e o cuidado na montagem de equipas multidisciplinares e que depois vão adquirindo experiência, portanto, quanto maior for essa preocupação, maior será a qualidade da documentação que é produzida e os procedimentos andarão muito mais depressa. Porque se um órgão de contratação pega numa minuta tipo, portanto, se um órgão de contratação pega numa minuta tipo e envia uma minuta tipo caderno de encargos, se não tem o cuidado de adaptar ao tipo de contrato que está em causa, dispara, entre aspas, para o órgão técnico analisar e completar. O órgão técnico, por sua vez, pode não estar muito habituado a participar na elaboração de cadernos de encargos. Pode fazer um acrescento incompleto ou pode não ter a devida atenção num determinado aspecto, devolve ao órgão de contratação e o órgão de contratação promove a publicação daquele documento em sede de procedimento. E aquele documento vai mal feito. E o órgão de contratação nem sequer teve o cuidado de verificar, de analisar aquilo que recebeu por parte do órgão técnico. E, portanto, os órgãos de contratação são órgãos nevrálgicos, não devem ser meros intermediários entre os outros órgãos que participam no processo, devem ser um núcleo duro e devem ser compostos, de facto, por estas equipas multidisciplinares e devem ter eles próprios, o mais possível, a capacidade de elaborar e de avaliar as disposições referentes, nomeadamente, aos cadernos de encargos. E, portanto, tudo isto deve estar previsto, pode e deve estar previsto no manual de contratação. Depois também prever um capítulo, enfim, que no fundo reflita a função, a missão do júri do procedimento. Ter um capítulo também, e agora aqui muito relevante, mais uma vez vamos ao tema, ter um capítulo dedicado ao gestor do contrato. Mais à frente já vamos ter um slide que pormenoriza melhor este aspecto do que deve ser este capítulo. Este capítulo, digamos que pode e deve estar no manual de contratação, mas depois também digamos, pode ser extraído para um manual referente à execução ou gestão do contrato. Portanto, ele pode e deve estar inserido, enfim, com um determinado grau de detalhe no manual de contratação, mas depois pode haver um documento específico, que vamos ver num slide mais à frente, relacionado com a vertente da execução e da gestão do contrato, e ser um verdadeiro manual do gestor do contrato. E, portanto, terá um grau de detalhe mais desenvolvido face a este capítulo que pertence ao manual geral de contratação. Depois fazer também, importante também, em cada entidade adjudicante, e aqui também varia, obviamente, o relacionamento de cada entidade adjudicante com o Tribunal de Contas, também é variável, varia em função da natureza da entidade adjudicante, depois obviamente varia em função do valor, portanto, da natureza do objeto e do valor dos respectivos contratos que estão sendo celebrados, para se identificar o grau de sindicância aos níveis de fiscalização do Tribunal de Contas, nomeadamente para efeitos de concessão de visto prévio aos contratos, mas, portanto, deve também o manual de contratação ter um capítulo que tenha umas indicações, digamos, as indicações mais importantes relativamente àquilo que é
o relacionamento daquela entidade com o Tribunal de Contas e, portanto, distinguir ali, nomeadamente, os contratos que estão sujeitos a visto prévio. Portanto, é importante haver esse realce no manual de contratação. E depois também, eu diria que a título de plus, digamos assim, de uma mais-valia, uma referência sobre a questão das medidas, ou das boas práticas, melhor dizendo, no que respeita ao combate ao conluio na contratação. Portanto, muitas vezes, portanto, eu próprio já me deparei em procedimentos pré-contratuais concretos com situações de, eu diria, praticamente evidente conluio. Estamos a falar, por exemplo, de propostas apresentadas por entidades distintas que têm um conteúdo exatamente igual, que têm inclusivamente erros de ortografia exatamente iguais, o tipo de letra, às vezes até o próprio timbre do papel é igual, enfim, já para não falar de outras situações que são menos evidentes, como sejam o caso de uma determinada entidade se apresentar a concurso com uma proposta e depois inesperadamente retirar a sua proposta, ou as situações também que acontecem com alguma frequência de ser sempre a mesma entidade a ganhar um determinado procedimento e ainda assim as outras entidades concorrentes também se apresentarem sempre a esse procedimento. Portanto, indicia aqui a eventual existência de conluio entre essas entidades e depois uma repartição das contrapartidas de forma criminosa, como é óbvio, e portanto ter no fundo aqui um capítulo também que alerte, de alguma maneira seja um alerta para quem depois tem a documentação na mão e vai nomeadamente analisar e avaliar as propostas, esteja já sensibilizado para esta temática do conluio na contratação. Portanto, é outro aspecto que será útil incluir no manual de contratação. Depois, ao nível daquela vertente que eu vos falei há pouco, que será uma vertente menos conhecida ou sobre a qual não se dará muitas vezes a devida atenção, que é esta vertente da rentabilização dos ativos. E, efetivamente, como eu disse anteriormente, estamos aqui a falar de uma componente da atividade da entidade adjudicante que não corresponde à sua missão, não é o seu core business. Portanto, o core business da entidade adjudicante não será valorizar ou rentabilizar os seus ativos na perspectiva, digamos, meramente financeira ou comercial. Portanto, a sua missão, o seu core business será, como eu disse, desenvolver uma determinada atividade que corresponde a um determinado interesse coletivo e, portanto, é aí que entra a vertente da despesa. Esta componente tem a ver, de facto, ainda assim, com a questão de que muitas entidades adjudicantes, ou algumas delas pelo menos, são detentoras de um vasto património privado, decorrente nomeadamente da desafetação de bens do domínio público, e esse património privado está sujeito à alienação, está sujeito a arrendamento, portanto, está sujeito digamos, a processos ou a possibilidades de ser rentabilizado. E, portanto, se assim é, portanto, se a entidade adjudicante tem ali um conjunto de ativos que podem ser rentabilizados, então, diria eu, também numa lógica de interesse público, na medida em que o resultado financeiro dessa rentabilização reverterá para os cofres públicos, então ela deve potenciar a valorização desse ativo. E, portanto, aqui, uma das figuras que desenvolvi, portanto, que concebi nesta vertente, é esta figura do regulamento, que no fundo é uma espécie de manual, mas vocacionado para a rentabilização, no fundo vocacionado para a venda, para o arrendamento, para a alienação, para o licenciamento, etc., ao invés de estar vocacionado para a aquisição, para o fornecimento ou para a execução de obras. E, portanto, esse regulamento terá, obviamente, um objeto e um âmbito, identificará quais é que são os bens abrangidos, portanto, terá uma listagem de quais é que são os bens que estão no domínio daquela entidade e que podem e devem ser rentabilizados. Depois, como é que se processa a avaliação desses bens, como é que se avalia um terreno, como é que se avalia um edifício, quais são os parâmetros, quais são os critérios, para depois, nomeadamente, se montar um processo de alienação que pode ser realizado, nomeadamente, através de leilão, portanto, perceber como é que eu vou valorizar o meu ativo para depois o colocar no mercado. Depois as questões inerentes ao desenvolvimento também do procedimento, porque, tal como nos processos de despesa, também nos processos de rentabilização ou de alienação,
tem que haver um procedimento. Portanto, neste caso é um procedimento com vista não a contrair uma despesa, mas um procedimento com vista a angariar uma receita. Mas não deixa de ter que existir um procedimento. E, portanto, este regulamento irá prever também as regras desse procedimento. E depois, obviamente, associado a isso, do mesmo modo que no manual de contratação, ou seja, no manual de contratação de despesa, existem tais minutas tipo, aqui também deverão existir documentos tipo naquilo que são os documentos necessários ao desenvolvimento do procedimento, seja da atribuição de uma licença, seja de arrendamento de um imóvel ou até também de uma alienação. Portanto, basicamente, bens que podem ser rentabilizados serão os bens do domínio público sob gestão de uma determinada entidade, e neste caso são bens que ainda estão no domínio público, mas que, por qualquer razão, não estão a ser efetivamente afetos à atividade, portanto não estão a ser utilizados, ou estão subutilizados ou subaproveitados, e portanto há aí uma margem e uma possibilidade de rentabilização, ou pura e simplesmente são bens que já não estão sequer na esfera pública e estão integrantes já no património privado. E portanto aqui entramos numa lógica inclusivamente mais comercial de mercado privado, e entramos na lógica das alienações, dos arrendamentos, ou de figuras análogas típicas de um qualquer negócio com uma vertente privatística. Depois, portanto, num terceiro domínio da autorregulação, portanto, vimos o domínio da despesa, tem a ver com o manual de contratação, vimos o domínio da rentabilização dos ativos, tem a ver com o regulamento para rentabilizar esses ativos, e temos agora um terceiro domínio, que é o domínio da execução / gestão dos contratos. E aqui é que entra a figura, efetivamente, do gestor do contrato, em que, no manual de gestão de contratos, nós podemos basicamente dividi-lo em 3 capítulos, com enquadramento e disposições gerais, um segundo capítulo com as atividades transversais do gestor de contrato são comuns aos vários tipos de contrato, e depois um capítulo com as atividades específicas para os contratos de empreitada de obra pública. Bom, e é agora aqui, a pretexto, digamos, deste manual de gestão de contratos, que eu vos vou falar então mais em particular do livro que lancei o ano passado. Foi mencionado na apresentação de hoje, na abertura de hoje. Ele esgotou a primeira edição, está agora já à venda a segunda edição, portanto podem encontrá-la à venda nas principais livrarias, FNACs, Bertrands, etc. Tanto nas livrarias físicas como online, também podem adquiri-lo. E, portanto, este manual, este guia do gestor do contrato, foi elaborado fruto da minha experiência profissional e prática de há longos anos, de eu próprio ter tido a preocupação, desde o início da figura do gestor de contrato, de elaborar pareceres internos e também elaborar alguns artigos técnicos relacionados com a temática, identificando desde logo um conjunto de situações que, por exemplo, mais recentemente, ao abrigo da Lei 30 de 2021, vieram a ser clarificadas pelo legislador, portanto, situações que desde o início eu tinha identificado e com as quais me tinha preocupado, porque a versão inicial do artigo 290-A era manifestamente insuficiente. Eu diria que ainda hoje é manifestamente insuficiente, se tivermos em conta que o Código dos Contratos tem quase 500 artigos, e existe apenas um artigo enquadrador da figura do gestor de contrato, quer dizer, veja-se a importância prática, a relevância prática da figura do gestor de contrato, e veja-se, pasme-se, que o legislador tem apenas um artigo, embora depois tenha referência em mais um ou outro, mas o enquadramento da função está apenas no artigo 290-A, perante quase 500 artigos do Código. Portanto, é de facto um desfavor, digamos assim, um desprimor para a importância desta função. E é por isso também, um pouco em função disso, que estamos hoje aqui, e é por isso que há necessidade destes instrumentos práticos e destas ferramentas que, de facto, a lei não dá resposta. E, portanto, o manual foi elaborado com uma preocupação muito prática, está elaborado com uma linguagem acessível, procurei evitar, obviamente, termos jurídicos mais complexos, procurei evitar
expor matéria jurídica, enfim, de maior complexidade e de difícil percepção por não juristas. Muitas vezes para os próprios juristas é difícil, digamos, percepcionar e interpretar determinados conceitos, quanto mais para pessoas que não têm formação jurídica. E, portanto, eu estruturei o livro, no fundo, com os capítulos da figura do gestor, com um capítulo dedicado à designação do gestor do contrato. Portanto, e nesse capítulo eu tenho aqui identificadas as questões de perceber para que contratos é que o gestor de contrato tem ou deve ser designado, quem é que pode ser designado gestor de contrato, que qualidades é que deve possuir o gestor de contrato, quando é que ele é designado, a necessidade de existir um substituto ou um suplente, algo que o artigo 290A também não prevê expressamente, mas enfim, obviamente que isto depois decorre de outras figuras jurídicas, nomeadamente do próprio CPA, mas, portanto, essa necessidade de existir um suplente ou um substituto do gestor do contrato, a questão do conflito de interesses, portanto, que é uma questão que veio agora clarificada, como eu disse, nesta alteração mais recente de 2021, em que passa a ser exigido ao gestor do contrato que assine uma declaração de inexistência de conflito de interesses, algo que já existia para os membros do júri, mas que não existia inicialmente para o gestor do contrato. Embora não existisse em forma de lei, era já relativamente pacífico, que era recomendável, eu próprio recomendei internamente que os gestores de contratos designados subscrevessem uma declaração com esse teor. Depois também tenho aqui uma abordagem sobre a possibilidade de recusa da designação, isto é, perceber que, se por regra quem recebe uma designação, obviamente, partindo do princípio que a designação é feita por quem tem competências para tal e é feita a quem também tem a necessária competência e o necessário conhecimento técnico, e aí, digamos, a designação estará toda ela em conformidade e não haverá, digamos, fundamento para a recusa, mas o que é certo é que pode haver fundamento de recusa da designação. Portanto, desde logo, se a designação for feita por quem não tenha poderes para tal, sejam poderes inerentes, sejam poderes delegados, a designação também pode ser recusada, obviamente, se houver algum conflito de interesses, e, portanto, nesse caso, quem foi designado, partindo do princípio que quem designou desconhecia o conflito de interesses, quem foi designado tem que colocar em cima da mesa esse conflito, portanto, deve recusar-se à assinatura da declaração e deve solicitar que seja designado um outro gestor do contrato. Portanto, e nesse caso, no fundo, temos também uma recusa ao fim e ao cabo da designação, ou até quando a própria pessoa designada também entende, num autojuízo, digamos assim, de competências e de experiência, entende que não tem o mínimo de competência técnica ou de experiência que considera indispensável à gestão daquele contrato. E nessa medida, pelo menos, ainda que não possa recusar liminarmente, mas pelo menos terá a prerrogativa de expor essa situação superiormente e de procurar que, através de uma análise cuidada e de uma atitude de bom senso, que também essa designação não vá avante. Depois, tenho ainda um pequeno capítulo sobre a possibilidade do gestor de contrato ser uma pessoa coletiva, portanto, e depois podemos perceber que, através do outsourcing, a gestão do contrato pode ser externalizada, mas o exercício em concreto da função terá sempre de ser por uma pessoa individual, não poderá ser por uma pessoa coletiva. A possibilidade de haver mais do que um gestor de contrato, algo agora efetivamente totalmente inovador, portanto, com a última alteração ao artigo 290A, em que se diz que deve ser designado um ou mais gestor de contrato, e, portanto, sendo aí uma matéria à qual, de facto, eu me oponho, portanto, e praticamente a maior crítica que eu faço face a estes últimos ajustamentos da figura do gestor de contrato tem a ver precisamente com o facto de considerar que não deve ser designado mais do que um gestor, desde logo porque o gestor designado pode e deve ter apoios, pode ter consultores, pode ter assessores, esses apoios tanto podem ser internos como podem ser externos. Portanto, o gestor de contrato, na sua função, no exercício da sua função, não está sozinho. Ora, isso é logo um argumento para não haver necessidade de designar mais do que um gestor. E, portanto,
Pode haver aí um problema de dissipação ou de diluição de responsabilidades, pode até colocar-se na prática um problema de falta de clarificação das funções entre os dois ou mais gestores que tiverem sido designados. Para esse aspecto, o legislador vem dizer que, no caso de ser designado mais do que um gestor, devem ser clarificadas as funções e responsabilidades de cada um. Portanto, tenta minimizar esse risco, mas o que é certo é que esse risco existirá sempre no caso de ser designado mais do que um, e, portanto, é algo que eu critico e acho que aí o legislador não foi propriamente feliz. Depois também até quando vigora a designação, para finalizar o capítulo da designação. Depois também tenho um capítulo sobre os deveres do gestor do contrato, seja para os contratos em geral, e no fundo podemos ver aqui neste capítulo 2, no Manual de Gestão de Contratos, portanto, são atividades transversais comuns aos vários tipos de contratos. Depois tenho aquilo que são as atividades e os pontos críticos específicos do contrato de empreitada, que estão aqui também identificados, as questões do plano de trabalhos, dos trabalhos complementares, da suspensão dos trabalhos, suspensão da obra, das subempreitadas, enfim, da consignação. Portanto, são matérias que, não obstante, em primeira linha, digamos assim, serem da responsabilidade da entidade fiscalizadora, da fiscalização, porque é quem, no fundo, representa o dono de obra naquilo que tem a ver com a execução física da obra, mas o gestor de contrato, numa lógica de back-office, terá também que estar atento a estas realidades. Embora não tenha uma presença física no terreno e embora não articule diretamente com o empreiteiro, deve ter também cuidado nestes pontos. Depois tenho também uma referência às responsabilidades do gestor de contrato e aos seus próprios mecanismos de proteção. E, portanto, aqui eu encerraria este capítulo do Manual de Gestão de Contratos. Ao nível da calendarização das várias etapas com vista ao desenvolvimento da autorregulação, isto é um processo que começará por uma ação de due diligence à organização e aos procedimentos internos da entidade adjudicante, identificar as necessidades da entidade adjudicante, identificar depois e discutir os conteúdos específicos a desenvolver, elaboração dos mesmos, a sua discussão e aprovação, e uma vez que estejam aprovados e implementados, conferir ações de formação, portanto, ministrar ações de formação e fazer um acompanhamento de follow-up, identificando as eventuais falhas ou pontos de eventual melhoria. Portanto, aqui tenho os meus contactos pessoais para qualquer questão relacionada com esta matéria da autorregulação ou da gestão de contratos públicos. Para terminar, e muito rapidamente, esta minha exposição de hoje, fazer uma referência sobre, conforme também foi dito na abertura desta nossa sessão, sobre um projeto que ainda está em forma embrionária, embora já tenha sido lançado no mercado, já teve, portanto, interessados que concretizaram esta certificação, e, portanto, tem que ver com, no fundo, uma componente formativa e uma componente de certificação propriamente dita, através de um exame de certificação. Portanto, abrange os temas da figura do gestor de contrato, aqueles temas que eu mencionei que decorrem e estão devidamente desenvolvidos no livro que eu lancei, no Guia do Gestor do Contrato. Também não é difícil perceber a necessidade de certificação em tudo idêntica àquela necessidade que identificámos anteriormente para a matéria da autorregulação, portanto um fator crítico e essencialmente um fator de proteção à função do gestor de contrato e ainda, para além disso, não podemos deixar de identificar aqui uma vantagem profissional e competitiva para quem, exercendo funções de gestor de contrato, ou podendo vir a exercer, se obtiver desde já esta certificação, estará já em vantagem face aos seus pares de atuação e face àquilo que será, diria eu, numa antevisão muito pessoal, mas que me parece ser muito plausível, que é, num futuro próximo, existir uma ação legal que venha estipular determinadas exigências de qualificação profissional aos gestores de contrato. À semelhança daquilo que já existe hoje, nomeadamente para os intervenientes numa obra pública, como sejam os autores de projeto, os diretores de obra ou os responsáveis de fiscalização, têm um enquadramento legal específico, têm requisitos habilitacionais que são obrigatórios, são obrigados a subscrever seguros de responsabilidade civil, são obrigados a subscrever termos de responsabilidade e, portanto, se assim é para essas pessoas, para essas funções, por que não que isso também se aplique ao gestor de contrato, quando as responsabilidades do gestor de contrato é tanta ou, porventura, até maior do que esses intervenientes, em alguns casos.
E, portanto, eu diria que a certificação é, de facto, uma evidente valorização e uma evidente vantagem competitiva no desenvolvimento da própria carreira das pessoas que trabalham nas entidades adjudicantes. Destina-se, obviamente, a certificação fundamentalmente aos gestores públicos e aos quadros técnicos e administrativos das entidades adjudicantes, mas também, como eu referi há pouco, sendo a contratação pública um binómio entre o público e o privado também não está fora desta temática e ele próprio pode ter interesse também em certificar-se nesta temática, no fundo, depois permitindo um melhor relacionamento com as entidades adjudicantes, no caso de lhes serem adjudicados alguns contratos. Portanto, as modalidades passam por uma formação alargada, passam por uma formação de capacitação exclusiva para o exame de certificação e por um exame de certificação propriamente dito. O exame de certificação que atualmente existe, ele está montado com cerca de 40 questões, a maioria das quais em modalidade de resposta múltipla, chamado teste americano, tendo depois também questões abertas e desenvolvimento. Terá uma duração aproximada de cerca de 2 horas, e, portanto, o que as pessoas podem perceber é que, nesta matéria de certificação, podem optar por as 3 modalidades, formação alargada, formação de capacitação e exame, ou podem optar apenas por uma delas. Podem, inclusivamente, candidatar-se diretamente ao exame, sem terem que passar por alguma formação prévia, se acharem, obviamente, que estão capacitados, sendo certo que se recomenda vivamente pelo menos uma das formações, caso contrário, também existirá uma certa probabilidade de insucesso depois ao nível do exame e que não consigam obter a certificação. Para esse efeito, também identifico aqui o site da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, podem encontrar mais respostas concretas para esta temática da certificação e, obviamente, eu próprio também disponibilizo os meus contactos para este efeito. Da minha parte, muito obrigado, Marisa, obrigado a todos, mais uma vez, foi um gosto. Passo de novo a palavra à doutora Marisa aqui por parte da Incurso para prosseguir com os trabalhos. Muito obrigado a todos, até já. Estava aqui outra vez a lutar contra o computador, não estava a encontrar a minha câmara. Ora, muito bem, chegámos agora a este momento de perguntas e respostas, mas deixe-me, até porque estive aqui a ouvi-lo muito atentamente, o repto que foi lançado inicialmente acho que foi absolutamente cumprido. Portanto, o propósito era sobretudo a sensibilização para as questões da autorregulação e a importância da figura do gestor de contrato. Este webinar, mais do que já percebemos, uma hora e meia depois já percebemos que muito caminho há ainda para construir, muito caminho há ainda para andar. Aquilo que o Jorge de hoje nos deixa aqui é um conjunto de teasers para boas práticas. Por um lado, ele até já nos oferece soluções de boas práticas, mas ao mesmo tempo também obriga, espero que tenha obrigado a todos a refletir sobre a importância no papel de cada um, precisamente para o estruturar destas práticas, porque o compromisso é muito grande, não é? O compromisso efetivamente é mesmo muito grande. Ora bem, então, em termos de chat, eu encontrei aqui algumas questões, e são estas que lhe vou passar a lançar, ainda que as pessoas não tenham estado muito mobilizadas para o chat. Eu há alturas em que é só perguntas, mas eu acho que tem que ver com isto, com o pendor reflexivo com que cada um sai daqui em relação àquilo que é a figura do gestor de contrato. Acho que os pôs a pensar mesmo. Posso lhe lançar a primeira questão? Certo. Então vamos lá. Diz a Maria João Marques, não é uma questão, mas é na esfera da sua opinião. Maria João Marques gostaria de saber a sua opinião sobre o facto da gestão de contratos recair sobre os respectivos dirigentes. Eu já abordou isto na apresentação, mas se calhar do ponto de vista como súmula, então qual é a sua opinião sobre, consecutivamente, a gestão de contratos recair sobre os respectivos dirigentes, designadamente os chefes de divisão? Quase como se fosse uma nomeação automática. Certo, efetivamente, portanto, foi um dos aspectos que eu referi, portanto, obviamente que essa situação entronca numa lógica, já agora, mais um pequeno aporte que eu faço aqui à apresentação, essa questão entronca numa lógica daquilo que eu chamo de tentativa de passar responsabilidades. E, de facto, desde a questão da figura da delegação de competências ou delegação de poderes, que os gestores de topo, depois, através dessas delegações,
no fundo, tentam passar responsabilidades para baixo, quando na prática a responsabilidade não é transmissível. O que é transmissível, no fundo, são as tarefas, é a atividade em concreto. A responsabilidade em si mesma não é transferível, portanto, a responsabilidade do gestor de topo, ela não é transferível por mera delegação, assim como não é transferível por um gestor de topo ou por um gestor intermédio quando designa um gestor de contrato. O facto de muitas vezes os responsáveis de serviço ou os diretores de serviço, departamento ou de unidade, serem designados gestores de contrato, enfim, eu diria que depende muito do caso em concreto. Quer dizer, pode fazer sentido num determinado caso, pode não fazer sentido noutro caso. Portanto, aqui não há uma resposta direta na lei, portanto, não há uma regra legal específica em relação a isso, e, portanto, é uma questão de opção de gestão em função da própria organização da entidade adjudicante. Aquilo que são as grandes preocupações, de facto, quando se designa o gestor de contrato, independentemente dele ser hierarquia ou não, portanto, dele ser chefia ou estar abaixo dessa chefia, as grandes preocupações é que essa pessoa tenha, de facto, conhecimento técnico e tenha experiência, tenha um elevado sentido de responsabilidade e que consiga acomodar na sua carga normal de trabalho, que consiga acomodar essa função. Portanto, estas são as grandes preocupações, independentemente se é chefe, se não é chefe, se é hierarquia, se é subordinado. Portanto, esta é a principal nota que eu deixo. É a qualidade, o sentido de responsabilidade, a capacidade técnica. Depois, se é hierarquia ou se é subordinado, isso é uma opção de gestão. Isso tem a ver com a organização da própria entidade adjudicante. Assim como um órgão de topo pode sobrecarregar uma chefia de primeira ou segunda linha, essa chefia de primeira ou segunda linha também pode sobrecarregar depois alguém abaixo dele. Portanto, esse sobrecarregar é que não é desejável. Isso é que não deve acontecer. Agora, o simples facto de se designar um responsável como gestor de projeto, à partida, por si só, não tem qualquer problema, ou não é, por si só, não é criticável. Como eu digo, depois depende de cada caso. Não sei se respondi ao que era pretendido. Por um lado faz-nos aqui, faz o alerta para a questão da responsabilidade mantém-se na gestão de topo e depois tudo aquilo que já tinha reforçado, não é? Esta questão de a competência técnica, a responsabilidade para o papel sobrepõe-se a qualquer função que esteja a ser desempenhada do ponto de vista formal. Ora, passamos ao Sérgio Monteiro, também não, deixa, ele anuncia isto como uma questão de desabafo. A entidade onde trabalha é uma entidade adjudicante dos setores especiais da água e do saneamento, à qual não é aplicável a parte 2 do Código dos Contratos, abaixo dos limiares comunitários, e diz que também não é aplicável a parte 3. Isto deixa a entidade, na grande maioria, desprotegidos, os gestores de contratos desprotegidos na fase de execução. O que fazer nestes casos? Pergunta ao Sérgio Monteiro. Ora, aí está, essa pergunta não podia ser mais pertinente, porque é precisamente nesses casos que existe uma maior necessidade de implementar sistemas de autorregulação. Portanto, é precisamente quando, em função da natureza da entidade adjudicante, são afastadas determinadas regras do Código, nomeadamente da parte 2, é precisamente aí que existe uma maior necessidade de implementar, nomeadamente manuais de contratação, que estipulem regras de contratação para que a entidade não fique à deriva, não é? Não fique à deriva. E, portanto, que não desata a lançar ajustes diretos atrás de ajustes diretos, ou faça consultas sem um enquadramento prévio, e, portanto, a grande recomendação que eu dou nesses casos é autorregulação. Portanto, implementem manuais de contratação, estabeleçam regras, nomeadamente abaixo dos limiares comunitários, em função, portanto, dividam o manual por capítulos, empreitadas, serviços, fornecimentos. Imaginem, até 100 mil euros, obrigação de convidar, portanto, lançar um ajuste direto, mas com convite mínimo a 3 entidades. Entre 100 mil euros e 500 mil euros, convite mínimo a 4 entidades, por aí fora. Regulem depois os próprios procedimentos internamente, como é que se desenvolvem. Quais são os órgãos que intervêm no procedimento, certo? Portanto, regulem, façam essa autorregulação. Portanto, precisamente porque estão no vazio de não... E nessa autorregulação têm toda a legitimidade, atenção, isto é importante, têm liberdade e legitimidade para importar normas do Código, ok? Portanto, mesmo que o Código não seja aplicável, ou não seja diretamente aplicável,
No âmbito do princípio da liberdade contratual, que é um princípio genérico do direito, podem importar normas do Código e podem construir procedimentos que incorporem normas do Código, ainda que não estejam obrigados a ela. Mas isso pode ajudar na estruturação dessa autorregulação. Jorge, e acho que complementar também àquilo que está a dizer, e o Sérgio Monteiro continua aqui a sua questão, é como é que os operadores de mercado se vinculam ao cumprimento dos manuais de contratação que são determinados pelo organismo? Não, vamos lá ver, esses manuais são de vinculação do organismo. Da entidade Da para a entidade própria entidade adjudicante. interna. É a vinculação interna da entidade adjudicante. Portanto, eles são regulamentos internos. Estes manuais são regulamentos internos. Portanto, eles não visam produzir efeitos jurídicos para fora, para um terceiro. Portanto, nessa medida, eles não vinculam os privados. Não vinculam os privados, mas organizam os procedimentos. Exatamente, organizam os criam as procedimentos. salvaguardas, salvaguardas que decorrem da não aplicação do código. Exatamente, isso mesmo. Pronto, Sérgio, creio que já temos aqui uma boa, uma boa indicação de ação de futuro. Pergunta à Sónia Marinho, portanto, da Inspeção-Geral da Administração Interna, considera que o gestor de contrato pode ser alguém que intervém como júri no procedimento pré-contratual? Caso fosse, esta situação não o colocará ainda mais sujeito a eventuais riscos de corrupção? Qual é a sua percepção? Pronto, é também uma questão interessante, é uma questão que está a ser relativamente frequente nas últimas ações que eu tenho desenvolvido. A primeira questão é, não há nenhum impedimento legal que impeça, passa a redundância, que o gestor de contrato seja designado também membro de júri. Ok? Portanto, ele pode exercer as duas funções. Portanto, legalmente não há uma incompatibilidade, não há um impedimento. Inclusivamente, em alguns ordenamentos jurídicos, por exemplo, na legislação angolana, penso que têm consciência que a legislação de muitos dos países dos PALOP é inspirada na nossa legislação e, portanto, o legislador nacional muitas vezes desenvolve legislação nesses países. E na lei dos contratos públicos angolana, existe uma figura em tudo parecida com esta do gestor de contrato, mas que é designado gestor de projeto ou de contrato, e curiosamente, nesse caso, vem lá expressamente previsto a intervenção a montante, ou seja, a intervenção nos procedimentos, antes de entrarmos na fase de execução do contrato. Portanto, só para dar aqui essa curiosidade. Na nossa lei, no nosso código, como eu dizia, não há qualquer impedimento. Portanto, é, mais uma vez, uma decisão de gestão. Obviamente, o que é que acontece? Muitas vezes, sobretudo nas entidades adjudicantes mais pequenas ou com maiores déficits organizacionais, há uma certa tendência para sobrecarregar estas funções num conjunto restrito de pessoas. E muitas vezes entende-se que é o A, o B ou o C que percebe de avaliação de propostas, é o único que percebe também de contratos e toca de designá-lo membro do júri, gestor de contrato, enfim, responsável, entre aspas, por tudo e mais alguma coisa. Portanto, é uma certa tendência prática que existe. Portanto, não há um impedimento legal, é uma questão de gestão da organização interna dos serviços. Num mundo ideal, só para terminar, num mundo ideal, obviamente o gestor de contrato era só gestor de contrato, o membro do júri era só membro do júri e, portanto, não havia essa dupla ou duplicação de funções. É isto. Acabou com os sonhos de muita gente, porque poderíamos imaginar que estaríamos, efetivamente, no mundo ideal. A Maria João Marques pede também, isto há aqui, todas as questões têm sempre a tónica na reflexão e realmente saber a sua percepção e a sua opinião em relação a esta matéria. Pergunta a Maria João Marques: concorda com o fundamento para eventual convite a determinada entidade pelo facto de conhecer o bom trabalho desenvolvido por ela no passado e de esse trabalho lhe dar garantia, portanto ser um pré-indicador do cumprimento contratual por parte dessa entidade? Qual é a sua opinião? Sim, digamos, é plausível, é perfeitamente razoável que esse seja um dos critérios quando se está a identificar entidades a convidar, seja num ajuste direto, seja numa consulta prévia. Portanto, por isso é que eu também falei naquela questão do histórico contratual. Portanto, sobretudo até quando estamos a falar de determinadas áreas de atividade que são mais específicas
que até podem ter menos players, portanto, menos fornecedores ou menos empreiteiros, e, portanto, faz todo o sentido que, pelo menos, um dos critérios possa ser esse, o de ter o conhecimento daquela empresa, de ter o registro de bons índices de execução, de um bom índice de cumprimento, e depois, obviamente, conciliar esse aspecto com outros, como sejam a adequação do preço, por exemplo. Portanto, esse critério não deverá ser o único, não é? Mas faz sentido que seja um dos critérios a utilizar na escolha da entidade a convidar. Okay. Portanto, não exclusivo, mas um bom um indicador a considerar. Paulo Eduardo, uma empresa de águas públicas, uma empresa pública de águas, peço desculpa, portanto, faz parte do setor especial, se comprar uma viatura ligeira um valor abaixo dos limiares para o Presidente do Conselho de Administração, tem que seguir a parte 2 do Código dos Contratos Públicos ou o seu manual interno de contratação, autorregulação? Bom, o que é que se faz? Nas entidades dos setores especiais, portanto, conforme já vimos, abaixo dos limiares comunitários, a parte 2 do Código não é aplicável. Mas atenção, ela não é aplicável quando estamos a falar dos contratos que digam respeito a essa atividade, ou seja, que digam respeito à missão da entidade, certo? Ora, a aquisição de uma viatura ou a aquisição de um equipamento de fotocopiadoras, ou material de economato, ou serviços de limpeza, ou serviços de vigilância, isso são contratos que são comuns a qualquer entidade. Não são específicos daquele setor de atividade. Ok? E, portanto, desse ponto de vista, a entidade adjudicante estará sujeita à parte 2. Porque ela só não está sujeita, abaixo dos limiares, se os contratos disserem respeito à sua atividade, se tiverem a ver com a atividade das águas, com a sua missão. Caso contrário, é um contrato que qualquer entidade coletiva necessita para o seu dia-a-dia, não é? Para o seu normal funcionamento, e, portanto, nessa medida, o legislador entende que aí não tem que haver uma especial liberdade. Portanto, aí tem que seguir as regras normais e, portanto, aí já terá que seguir a parte 2. Portanto, já não é o manual interno, Paula. Felicidade Pereira. A Felicidade acho que é mais um apontamento. Portanto, geralmente são os técnicos de cada serviço que fazem o caderno de encargos e, por sua vez, acabam por ser os gestores do processo, do contrato. Isto é uma prática, não é? Aquilo que se vai verificando no terreno. Mas não, é apenas um comentário. Não sei se quer comentar o comentário ou se passa à próxima questão. Pronto, é só dizer que é um bocadinho naquela linha do que a outra pessoa falou há bocado do júri também, portanto, é aquilo que eu dizia. É a tendência natural. O ideal? O ideal é separar as funções, não é? Mas há uma tendência natural de apontar sempre às mesmas pessoas, digamos, por elas terem uma experiência prática mais desenvolvida. Portanto, é apenas essa questão. Sendo que, no caso concreto do caderno de encargos, eu acho que há até uma certa relevância que a pessoa tenha participado na sua elaboração. Porquê? Porque o caderno de encargos é o documento estruturante do contrato. E é o documento estruturante da constituição dos deveres e obrigações de ambas as partes. Portanto, nessa medida, não vejo qualquer problema, porventura até vejo uma eventual vantagem que o gestor de contrato tenha participado na elaboração do caderno de encargos. Catarina Monteiro, pela sua experiência, é possível criar um layout geral para a gestão de contratos, de forma a que todos os gestores de contratos tenham que responder a esses critérios, alterando ou acrescentando outros elementos, outros tópicos? Isto porque, partilhei ela, que anda a tentar implementar o manual de compras na entidade e também ela está inspirada com a criação do manual de gestão de contratos. O que é que lhe parece? É possível criar este layout de gestão de contratos ou não? Pronto, é também uma questão, certo, é também uma questão muito interessante. Eu aí diria que, vamos lá ver, quando estamos a falar de um layout, eu estou a apontar mais para uma ferramenta informática. Não sei se é essa a ideia da pessoa. Pronto, mas para além... Um proforma. Parece-me que a indicação da questão vai mais no sentido de criar um proforma, uma base transversal. Sim, o proforma pode ser, em primeiro lugar, o tal manual de gestão de contratos
que identifique claramente a figura, a função e os deveres do gestor de contrato. E depois, em complemento, num tal layout, portanto, seja depois informático ou seja em suporte de papel, digamos assim, podem criar-se matrizes, por exemplo, relativamente às obrigações específicas que estão no caderno de encargos, por exemplo, pode-se criar uma matriz tipo, uma matriz base, que identifica aquelas que são as obrigações típicas que estão no caderno de encargos, portanto, a produção de um relatório, a entrega de um trabalho, as questões das penalidades, o cumprimento do prazo, etc, etc. Portanto, um conjunto de situações que são tipo e depois que se ajustam caso a caso, ou seja, uma espécie de checklist, de dashboard, digamos assim, que o gestor de contrato tem logo no arranque da sua função. E, portanto, com aquela matriz, com aquela grelha, digamos assim, com aquela checklist, ele vai identificando os vários pontos, pode até também estabelecer uma cronologia temporal, nomeadamente em contratos que têm prazos parcelados, por exemplo. Há contratos de maior duração que têm prazos intermédios. Nesses prazos intermédios há tarefas a cumprir, desde logo o cumprimento do próprio prazo intermédio, não é? E, portanto, é perfeitamente possível criar pelo menos uma determinada matriz base, que depois é ajustável. E como eu dizia há pouco, se isto for depois complementado com uma ferramenta informática, então melhor ainda, não é? Nomeadamente que imita alertas de prazo, enfim, que faça o cruzamento entre incumprimentos e aplicações de penalidades. Portanto, isso já é um nível muito, muito, muito desenvolvido, que seria muito bom, de facto, que se fosse implementado, mas que ainda não existe. Quer dizer, eu não conheço ainda nenhum caso específico, mas enfim, com certeza, o caminho faz caminhando e um dia lá chegaremos, penso eu. Também ninguém diria, há meia dúzia de anos, que íamos ter os procedimentos todos em plataforma eletrónica, como temos hoje em dia, não é? Portanto, ficou tudo espantado na altura. Portanto, é uma questão de ir caminhando, fazendo o caminho aos poucos e poucos. Se calhar é um repto que também lhe pode tocar, uma vez também, se já tomou a dianteira na definição do manual prático para o estudo de contrato, se calhar tem que pensar sobre isso. Exatamente, é mais um tópico. A Sónia Marinho lança aqui uma questão que me parece muito, muito abrangente. É sempre obrigatória a designação do gestor de contrato? É, à exceção do ajuste direto simplificado. Só no procedimento de ajuste direto simplificado é que se dispensa a designação do gestor. Mas atenção, dispensa-se. Ainda assim, pode-se designar, mas está dispensado. Só nesses casos. Tem a importância da autorregulação, uma vez que é uma figura que é muito transversal, muito presente. Exatamente. Eu vou tirar aqui mais duas questões que ainda estão aqui a cair, e se calhar ficávamos por aqui. Perguntava Falda Alves, na sua opinião, o que podemos considerar como contratos com especiais características de complexidade técnica ou financeira? O que é que pode ser entendido como contrato com especial característica? Exatamente. É também uma questão pertinente. Obviamente, estamos aqui perante um conceito relativamente indeterminado, não é? O código e a legislação em geral, não raras vezes, utiliza estes chamados conceitos relativamente indeterminados, portanto, a linguagem jurídica é assim que se designa. E, obviamente, isto depois tem que ser caso a caso. Grosso modo, a grande complexidade técnica será, por exemplo, um novo aeroporto de Lisboa, o comboio de alta velocidade Lisboa-Porto, não é? Portanto, grandes obras que envolvem várias componentes, vários tipos de trabalhos, várias questões de segurança, de questões ambientais, interferem com diversos municípios, implicam expropriações. Portanto, este é um exemplo muito fácil. Portanto, um grande empreendimento público, uma grande obra pública é, com certeza, um contrato de elevada complexidade. Depois, para além disto, é caso a caso. Também pode haver, por exemplo, o desenvolvimento de um determinado software tecnológico que, do ponto de vista científico, seja também muito complexo, por exemplo. Outro exemplo. Portanto, aqui estamos a falar da complexidade técnica. Depois, ao nível da complexidade financeira, por exemplo, uma PPP, uma parceria público-privada, é um tipo de contrato que também tem sempre um esquema financeiro complexo. Portanto, poderemos considerar que aí também é um contrato de especial complexidade. E, portanto, no fundo, é partir destes exemplos maiores para depois tentar identificar exemplos mais pequenos
Na dúvida entre se considerar que é ou não complexo, é mais seguro considerar que é complexo, porque isso traz mais obrigações ao gestor do contrato e, portanto, na dúvida, mais vale cautelar essas obrigações do que ser acusado depois de não as ter acautelado. Portanto, é esta a recomendação. E grande recomendação. Eu vou terminar agora com uma questão. Há aqui mais duas. Quando deve ser designado o gestor de contrato? Mas também pegando nisto, quando deve ser designado o gestor de contrato? E em termos da certificação do gestor de contrato, é também uma questão que aqui colocam, se ela é obrigatória ou não. E queria que juntasse aqui um bocadinho as duas coisas. Por um lado, quando deve ser designado, já percebemos que sempre, salvo nos casos de ajuste direto, mas um momento em que, e depois em termos de certificação do gestor de contrato, e a propósito também daquilo que abordou na sua apresentação, a importância de reconhecer a figura do gestor de contrato como alguém capacitado, não apenas tecnicamente, como também capacitado de outros conhecimentos, de outras competências que têm que ver com a própria figura, não é? Em exercício profissional. Queres esclarecer estas duas dúvidas? Sim. Ora, portanto, em relação à designação, ao momento, portanto, há bocado vimos um caso em que não é necessário constituir-se essa designação. Quanto ao momento, a lei não dá uma resposta direta, mas eu diria que um momento que é bastante indicado é o momento da decisão de contratar. Ou seja, qualquer procedimento pré-contratual é iniciado com a decisão de contratar. A decisão de contratar é um ato administrativo, digamos assim, que tem na base um documento, tem na base uma informação do órgão técnico, do órgão que promove a iniciativa de contratar. Ora, nesse documento, nomeadamente nos casos em que o gestor de contrato é interno, porque o gestor de contrato, por vezes, também pode ser contratado externamente, mas esse é o momento em que, desde logo, se pode identificar o gestor do contrato. Portanto, no documento do suporte há a decisão de contratar. Quando se identifica o procedimento, quando se diz qual é o procedimento que vai ser lançado, se é ajuste direto, se é concurso público, etc., logo aí se pode identificar o gestor. Por outro lado, é importante ter a noção de que é obrigatório identificar no clausulado do contrato o gestor do contrato. E, portanto, por essa mesma razão, a sua designação terá a ser forçosamente que acontecer antes da elaboração do contrato, porque ele tem que ser identificado no clausulado. Ok? Portanto, é obrigatório que seja antes da elaboração do contrato, é oportuno que seja no documento de fundamentação da decisão de contratar. Quanto à certificação, ela não é obrigatória, por lei, portanto não é obrigatória. Conforme eu disse, é expectável ou é relativamente, razoavelmente previsível que ela possa ser constituída como obrigação legal para certo tipo de contratos, nomeadamente os tais de especial complexidade técnica ou financeira. Portanto, para esses, claramente, é expectável que venha a existir uma obrigatoriedade legal de certificação. Essa certificação em si mesma passa não só pelos conhecimentos técnico-jurídicos relacionados com o regime legal da figura, como passa também pela capacitação ao nível também de soft skills, de questões comportamentais e, no fundo, de questões que se aplicam à gestão de projetos em geral. Portanto, características, aspectos, qualidades que o gestor de contrato deve conhecer e deve ser detentor no âmbito daquilo que é uma gestão de projeto em geral ou uma gestão de contrato em geral. E depois, em concreto, o regime jurídico que decorre no CCP, porque se trata de contratos públicos. Portanto, e este é um bocadinho o repto. Eu creio que neste momento estamos mesmo na reta final, e este é o repto que lançamos no fechar deste webinar. A questão aqui da autorregulação foi o ponto de partida para todo este discorrer. Pela necessidade, precisamente, às vezes o excesso de legislação baliza-nos. Mas já percebemos que aqui, no conjunto da legislação que existe, o facto de só haver um artigo que explicita aquilo que são as condições em que o gestor tem que operar, é pouco, é exíguo para aquilo que é a responsabilidade da função. E, portanto, a pretensão aqui deste webinar é, por um lado,
para todos aqueles que já estão no exercício da função saírem mais capacitados para esta autorregulação, porque ela é de facto a estrutura que pode securizar a prática e também a partilha. Eu vejo muita gente e quero-vos agradecer, não sei se o Jorge tem tido a oportunidade, mas no chat tem sido muitíssimo interessante ver a forma como as pessoas se apoiam umas às outras. Há alguém que lança uma questão e vem outra dar indicação. Eu já agora aproveito, deixo aqui um parênteses, eu não estive de facto com atenção ao chat, até por indicações superiores, digamos assim. Foi isso que combinámos, porque senão não estaria ao sabor da pena. Portanto, peço que as pessoas percebam isso, já agora, faço aqui essa nota. Portanto, isto foi o combinado, é a estrutura do webinar. Portanto, o combinado era que eu não iria entrar no chat, até porque são dezenas e dezenas de pessoas, não é? Mas, portanto, fica só esta nota. Por acaso não são dezenas, já estamos na casa das centenas, o que seria muito complicado o que seria muito complicado para si. De qualquer forma... Dezenas no chat, 99, não é? Tenho agora aqui a indicação. Os participantes são mais, claro. São mais. De qualquer forma, depois também partilho consigo, e se houver aqui alguma questão que esteja por responder, faremos aqui um bocadinho este entorno e poderemos também, junto dos participantes, enviar esse esclarecimento. Mas como vos, e pegando aqui só mesmo para fechar, obrigada pelo facto de, entre vocês, a nossa audiência vai-se respondendo a si própria. Há alguém que coloca uma questão e a outra pessoa já vem partilhando a obrigatoriedade, ainda agora estou a ver... É prova da riqueza do tema e da paixão do tema. Sim, e também da responsabilidade de todos e o quão importante é o estabelecimento deste network entre pessoas que compartilham responsabilidades e deveres. Da minha parte, muito lhe agradeço este esclarecimento. Eu espero, como vem sendo hábito, o Dr. Jorge está connosco na área da contratação pública e temos várias ações planeadas já para 2023 que tocam esta questão da contratação pública e sugiro-vos também que, pegando naquelas que são as vossas dúvidas e as vossas dificuldades, que também nos deixem as vossas sugestões sobre aquilo que poderá ser importante do ponto de vista daquilo que vamos oferecer em 2023. Portanto, resta-me agradecer a vossa presença. Assim, agradeço-lhe a disponibilidade e o rigor com que aqui esteve, de uma forma muito franca e com grande entrega, precisamente partilhando aquilo que é a sua experiência e dando bons indicadores para a ação. A todos convido-vos então a seguir-nos. Consultem o nosso novo chat, o nosso novo site, e peço-vos desculpa àqueles que aqui estão, temos recebido muitas reclamações dizendo que o nosso site está em baixo, já não está. Finalmente já conseguimos aqui fazer uma gestão deste site e, portanto, convido-vos também a acompanharem-nos por aí. Então, Jorge, muito obrigada. Voltamos a ver nas nossas salas mais pequeninas e, se calhar, até novamente nesta sala grande. Muito obrigado a todos, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, voltaremos a ver.